Olá, luzinhas! Aqui é a Maria da Luz Mística. Sejam muito bem-vindas a mais um Tarô da Semana. Vamos colocar as cartas sobre os próximos 7 dias, então se conecta, respira fundo e escolhe entre o 1, o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada opção começa escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística para caso você deseje uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte On, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. A energia da nossa semana vem com as cartas a Vítima, a Rainha de Copas e a Morte. Isso tudo, Luzinha, pode representar um momento em que algum traço da sua vida, das suas escolhas, das suas relações, no qual você se colocava muito à mercê do outro, de auxiliar o outro, de ser a pessoa omissa, abnegada, se desfaz. A grande questão da carta da vítima ela pode ser associada à energia da Rainha de Copas quando representa aquele momento em que nos colocamos em uma postura de vulnerabilidade ou de omissão, mas depois sofremos por isso e consideramos que todo mundo que estava ao nosso redor foi um vilão, quando na real foi a gente mesma que não usou o próprio poder de escolha, não se prontificou, não agiu, a gente que se permitiu ser esmagada, dominada de algum modo. Agora, a carta da morte traz uma alteração dessa lógica, uma transformação muito grande. Realmente, algum traço vitimista que você vinha nutrindo e que deixou de fazer sentido porque de alguma forma parou de funcionar, cai por terra, te devolvendo legitimidade, poder de ação, poder de escolha, autoconsciência e verdadeiro aprendizado. Independente do cenário, Luzinha, quando a gente olha para trás e escolhe vestir a camisa da vítima, a gente se torna impotente. Isso não significa assumir responsabilidade por certas situações em que a gente não teve, mas significa lidar de uma forma mais madura e ressignificar de fato o nosso histórico, os papéis que ocuparam na jornada da vida, no grande teatro que é a existência. Então aqui a gente pode entender uma retomada muito bela da sua identidade, Luzinha. Uma vez que o nosso poder volta, também retorna a autenticidade, a vontade de realizar projetos, o desejo de ultrapassar e inclusive transpor medos e inseguranças. Além disso, essas cartas podem sugerir que algum relacionamento, especialmente romântico, que pode ter te magoado muito, ou no qual a dinâmica não estava bacana, mas existia uma culpabilização do outro para isso, pode chegar a um fim completo. Sabe quando a gente entra naquela ideia de, a pessoa não me deixa ir embora, eu até tento, mas o outro sempre me procura, por isso que não acaba? Como se a gente fosse obrigado a receber a pessoa de volta na nossa vida. Pode ser o fim exatamente desse tipo de dilema, de situação que se arrasta e que dói. Uma vez que o outro tenta voltar, ou que se debate, ou que tenta nos procurar de novo, não é que o outro não está nos permitindo sair de cena. Ele está tentando, mas quem permite que a conexão volte, bom, somos nós mesmos. As coisas não acontecem sem este aval. Então aqui, Luzinha, pode ser que esse tipo de vínculo realmente se descrie, ele fulmine. Eu menciono relacionamentos românticos porque a Rainha de Copas está bem associada a essa área, mas também pode simbolizar alguma amizade para alguns casos mais específicos. Um outro aspecto é, se você vinha ajudando alguém, Luzinha, mas começou a perceber essa pessoa se colocando no lugar de coitadismo, de pobrezinha, que dó, e isso começou a te sugar, pode ser o momento em que você separa de fato o joio do trigo e abre mão desse tanto de ajuda, ou até mesmo do suporte que vinha dando, pois percebe que isso estava mais prejudicando do que contribuindo em termos de crescimento, de evolução para essa pessoa. Então aqui, essas cartas falam sobre essa reestruturação, esse resgate de autonomia. Também podem dizer o seguinte, Luzinha, a morte é uma carta de mudanças, mudanças nos seus planos, nos seus projetos, em como você está pensando em passar esse último mês do ano, em se você vai viajar nas férias, se você vai tirar férias, se vai para a praia, se vai para a montanha, se vai passar em casa dormindo, sei lá, virada do ano, Natal. A morte pode recapitular isso tudo. A Rainha de Copas pode sentir um chamado maior para introspecção e a ideia que vem é, portanto, você também entrando em contato com emoções mais profundas que podem movimentar o seu calendário.
Agora, Luzinha, a sua energia pessoal pode estar como a dissipando torre e 10 de ouros. Bom, a primeira coisa que me vem, Luzinha, é uma necessidade de se distrair, de encontrar momentos de produtividade, de fazer coisas que você considera úteis, porque existem certas desavenças na família. Sim, a torre com 10 de ouros pode atuar diretamente nesse lugar do familiar. Podendo sugerir, portanto, que se a família estava sempre unida, passava período de festas unida, agora não tem mais clima, pode ter acontecido algum tipo de discussão, de briga, de atrito. Neste momento também pode rolar briga envolvendo inventários, envolvendo dinheiro, envolvendo bens materiais. E essas picuinhas te trazendo uma espécie de estresse em que você até tentava contribuir e ajudar, mas via todo mundo escolhendo lados ferrenhamente e se vitimizando, todo mundo era o pobrezinho da história. E aí, o dissipando pode representar você lavando as suas mãos, falando, basta, eu vou fazer as coisas que eu preciso, do jeito que eu preciso, vou retomar minha energia para minha saúde, para o meu autocuidado, para o meu trabalho, para cuidar dos meus bichinhos de estimação, para cuidar dos filhos, enfim, como se você realmente limpasse toda aquela energia porosa que vinha te sugando. Então, a torre pode representar um momento de certa perda, uma perda de concepção, uma nova visão que você tem, a alteração de uma crença de que você precisa unir todo mundo, ser a base, a fortaleza, de que você não pode se rebelar, de que você tem que ficar sempre ali conciliando lados e sendo essa grande diplomata. A torre diz, então, que se briguem, que se xinguem, que se tretem e eu vou tocar aqui a minha própria vida. Porque ela chuta o pau da barraca mesmo e é até um convite, Luzinha, para fazer isso. Não fique correndo atrás de nada, não fique forçando a barra. Se não é para ser, não será. Agora, o 10 de ouros com a torre, Luzinha, pede atenção com um momento em que você pode acabar tomando algumas atitudes muito impulsivas e muito rápidas e quebrando objetos importantes ou passando por certos prejuízos materiais mesmo. Então, não tem aquela ideia brilhante, Luzinha, de na mesma viagem com as mãos, carregar o copo, a vasilha, a garrafa, a jarra, o gelo, os talheres. Sabe quando a gente tá ali segurando tudo, sendo que a gente poderia ir e voltar e pegar cada coisa? Então, não faz isso não, que você pode acabar quebrando, pode ser chato. Falando nisso, não carregue seu computador junto com seu relógio, com seu celular, com seu fone de ouvido, com seu tablet, porque também pode ter um prejuízo. E por aí vai. Então, a torre, ela tem essa tendência a quebrar objetos e bens e precisar pagar por isso. Às vezes, nem sendo o seu objeto que você quebra. Então, fica aí no seu quadrado, cuidando das suas coisas, não peça nada emprestado, evite mexer no que pertence ao outro, tá? Essa é a energia que me vem. O dissipando aqui, Luzinha, eu entendo que vem mais como um mecanismo de defesa, sabe? Talvez você realmente escolhendo outras alternativas ao invés de mergulhar no drama familiar. Agora, Luzinhas, temos aqui a carta da recuperação, As de Paus e 6 de Ouros sobre a vida romântica. Uma energia um tanto quanto interessante para a maioria das Luzinhas. Eu entendo isso daqui vindo de duas maneiras. Seguinte, se você, Luzinha, acabou de terminar aquele relacionamento ioiô, nada saudável que eu acabei de mencionar, a ideia que vem é, sem que você estivesse sequer considerando, imaginando, pode surgir uma pessoa na sua vida, talvez até alguém que você já conhece, te trazendo uma dinâmica e uma perspectiva completamente nova do que é se envolver. Sim, a carta do As de Paus pode sugerir libido, desejo, afinidade, mas também aquele senso vibrante de eu nunca estive nesses mesmos sapatos, eu não conheço essa história, eu não sei o que acontece daqui pra frente. Tipo, eu não sei o que acontece se eu quero, a pessoa quer e não tem impeditivo, então bora. E aí o 6 de Ouros pode trazer uma reestruturação das dinâmicas de reciprocidade, de dar e receber, de vontade, de entrega. E isso representando uma baita cura emocional. Essa carta da recuperação traz essa chave, que eu vejo muito como um simbolismo de acessar um novo tipo de conhecimento, de inteligência que nos permite desbloquear aspectos da nossa vida. Como se realmente viesse uma abertura desse canal emocional. Agora, Luzinha, vamos lá. Essas cartas também podem representar casais se reconciliando repentinamente. Veja só. E esses casais podem ser casados, namorados, noivos, ficantes, paquerinhas. O 6 de Ouros traz essa ideia de reestruturação. O As de Paus sugere uma iniciativa. E a recuperação pode mostrar, sim, Luzinha, sendo uma nova oportunidade para esse relacionamento.
Então, se você está num relacionamento mais sério, ou se você estava nesse relacionamento e ele se rompeu há alguns meses, há pelo menos 2 ou 3 semanas, pode ser o momento de uma reaproximação muito gostosa, muito necessária, uma reconciliação emocional em que vocês podem falar, tirar as coisas a limpo. Sim, você sai do papel de vítima, a pessoa também, existe maturidade, existe uma nova compreensão e novos projetos a dois, no qual vocês retomam a relação com outra perspectiva. Agora, os casais que não terminaram, mas estavam muito distantes e capengando, também podem passar por isso. Na verdade, uma briga pode acabar suscitando isso tudo, né? A torre com 10 de ouros mostra, vocês estavam fingindo que não tinha nenhum problema na relação, mas tinha. Agora, isso bate no ventilador e vocês são obrigados a falar sobre. O momento da fala é o momento da cura. Então, uma restauração emocional pode acontecer. A carta do As de Paus e do 6 de Ouros pode, inclusive, mostrar essa pessoa vestindo sandálias da humildade e sabendo pedir perdão por algo que ela fez, mas que ela não admitia, ou por algo que batia muito ali no orgulho dessa pessoa. Então, é um momento realmente muito perspicaz, auspicioso, muito gostoso para esse tipo de conexão. Casais que estão juntos, mas não têm um relacionamento oficial, rotulado, assumido. Então, supondo que não estou falando mais sobre quem terminou, mas sim sobre os casais que já estão se envolvendo, pode ser um momento de maior entrega emocional. As de Paus pode representar convite para viagem, para conhecer cidade natal, para conhecer grupos de amigos, ou quem sabe tudo ao mesmo tempo. E o 6 de Ouros traz uma semana leve, com bons encontros, com momentos de conexão emocional, intelectual e física. A carta da recuperação pode mostrar essa pessoa esteve distante porque estava gripada, porque estava dodói, porque estava com alguma coisa, agora vocês podem se ver. Ou também pode representar que essa pessoa estava um pouquinho mais distante e agora ela se reaproxima, você percebe que é porque ela estava ocupada realmente com trabalho, estudos, enfim. E a ideia que vem é que o relacionamento está caminhando de forma fluida. Você pode acabar, inclusive, entrando em contato com terceiros que vão facilitar essa relação, seja dando conselhos, seja te falando a perspectiva que tem dessa conexão. E aí são pitacos do bem, né? Aqueles que são super vantajosos e que a gente tem que valorizar. Agora, luzinhas que estão solteiras, que não estão se conectando com ninguém. Alguma pessoa que já te orbitou no passado, luzinha, mas que ou você não vê há muito tempo, ou você não chegou de fato a se envolver romanticamente com essa pessoa, pode ressurgir. Você percebe que essa pessoa esteve num relacionamento, ela rompeu, mas agora ela está interessada em você e de caminhos abertos. As de Paus pode representar um momento de conexão, um momento em que vocês vão a um date, em que vocês começam a se entender melhor, em que as coisas podem, inclusive, fluir. Então, temos aqui um momento em que a sua vida romântica, que estava mais estagnada, passa por uma espécie de repaginação e ela é muito bem-vinda. Isso pode acontecer em alguma confraternização profissional, de academia, de grupo de amigos, enfim. Esses eventos que são organizados com gente que a gente convive, mas não tem aquela intimidade tão íntima, pode trazer à tona essa pessoa, ou uma interação devido a um evento como esse. Tipo, você vai e aí uma pessoa posta uma foto, essa pessoa tem alguém em comum, vê a foto e fala, eu vi que você foi lá com ciclano, não, coisas assim, de fato, podem surgir, tá? Agora, minha luz, a respeito da vida financeira, workaholic, cavaleiro de espadas ou pendurado. Pode ser uma semana de investimentos financeiros, uma semana em que você estuda a respeito do que você pretende fazer com os seus recursos, de como otimizar e ganhar mais. Uma semana em que, pelo próprio cavaleiro de espadas, Luzinha, você pode acabar dedicando alguma parte do seu pé de meia, né, do dinheiro que você já juntou, para fazer algum investimento que só lá na frente você vai conseguir colher os frutos, seja realmente aplicação financeira, seja comprar algo que você espera que se valorize, seja uma ação, enfim. E a ideia que me vem é que existe um movimento financeiro, mas não existe um produto, um serviço, um bem imediato que você recolhe. Também pode representar você entrando em fila de espera para comprar alguma coisa, comprando algo que só vai ser lançado no ano que vem, precisando esperar porque está comprando remessa internacional e vai demorar um tempinho para chegar. Mas a ideia que vem é, você investe e a colheita vem ou bem no fim do ano ou até no próximo, né? E isso também vai falar que pode chegar um dinheiro para você, Luzinha, que você ainda não vai ter acesso.
seja porque te enviam e surge uma burocracia que precisa ser trabalhada para o dinheiro cair na conta, seja porque você é paga com uma permuta de um bem que você ainda vai ter que vender e, portanto, o dinheiro ainda não está líquido para você, seja porque você vai cobrar por algo usando um cartão de crédito, vão liberar de fato o dinheiro dentro de um tempo. A sensação também pode ser desse tipo de negociação, de pagamento que ainda não é utilizável e que, portanto, pode te pedir uma semana mais comedida a respeito de gastos, tá? Agora, sobre trabalho, temos o instinto, 2 de ouros e o mundo. São cartas bem favoráveis. O instinto pode representar, Luzinha, você por pura intuição, entendendo alguma mudança que vai surgir no seu trabalho, se precavendo para isso e, portanto, tendo ali todas as cartas na manga na hora dessa mudança. O 2 de ouros pode trazer alterações no ambiente de trabalho, na equipe, nos colegas, como eu posso dizer, na ordem que você executa as suas funções, como também pode mostrar você trabalhando bastante e esperando cativar a atenção de alguma pessoa em específico ou de alguém especial, profissionalmente falando, é claro, para que isso se torne um prestígio a você. A carta do mundo representa boa visibilidade, o trabalho bem exercido, você se sentindo bem, realizada, como também a completude de etapas, momento de levantamento de dados, de análises, de observar se as metas foram batidas, de sentir que está realmente encerrando esse período, né, esse capítulo do seu ano para se abrir para o próximo. E tudo isso vindo de uma forma bem saborosa e com realizações. Na verdade, a gente tem um mundo como esse momento fantástico de dever cumprido. Então, se você está trabalhando em uma empresa, pode ser um momento em que se encerram projetos e funções, em que surgem essas alterações administrativas, e você está sabendo captar e se guiar pela sua bússola intuitiva de forma linda. Aqui, o mundo pode mostrar você até falando em público, representando a firma em algum nível. Então, se você está trabalhando de forma autônoma, o mundo pode mostrar você investindo no seu marketing nesse fim de ano, querendo de fato acelerar as suas vendas nesse período de Natal, de Ano Novo, pode representar você conseguindo isso e até tendo que fazer um malabarismo para encaixar tudo, fazer as remessas dos produtos, atender todos os clientes ou pacientes, bater todos os contratos que precisa. É aquele momento ali realmente mais agitado, porém muito recompensador e que também pode sugerir você trabalhando com alegria e gratidão, já que tá dando certo, né? Se você busca um trabalho, Luzinha, por outro lado, o que pode representar é você passando em processos seletivos, perdão, não isso, você passando em etapas de um processo seletivo interessante que você está buscando, e agora essa semana tendo aquela notícia de que nessa etapa do processo você conseguiu ir bem. Então, aqui é como se ainda não tivéssemos um resultado imediato, mas você está a caminho disso. Um ponto muito específico que pode rolar é luzinhas que estão trabalhando como prestadores de serviço e o contrato para esse serviço está acabando nessa semana, tem esse contrato renovado ou consegue um contrato muito similar nessa mesma empresa, pessoa, enfim, nessa mesma fonte. E esse contrato pode trazer algumas alterações, mas é tão bom quanto e eu entendo, portanto, uma continuidade, tá? Então, bem legal. Temos, Luzinha, para essa semana, a carta do oráculo da Lua, dizendo, trabalhe através dos seus medos, nos chamando inclusive para aquela energia da Lua Nova de Escorpião, que é o momento em que a gente enfrenta os nossos medos e os usa como um catalisador para a nossa valentia. Basicamente, se eu tenho medo de escuro, aí que eu vou querer atravessar o escuro. Se eu tenho medo de ser vista, então eu vou fazer um movimento em que serei vista de um outro jeito. E vou entender que existe vida após tentar atravessar este medo. E o medo não se torna fator limitante. Um momento muito bonito, mas que, é claro, pede que a gente trabalhe fantasmas internos, memórias antigas, até mesmo traumáticas. Portanto, não é um momento, digamos assim, que ele pode ser importante e belo, mas não significa que a gente saia incólume, né? Que a gente não vai sentir a pressão, o receio, ou até mesmo a sensação negativa enquanto a gente atravessa o medo. Entretanto, após essa travessia, vem o gozo da alma, né? Vem a realização. Agora, a mensagem espiritual vem com o oráculo das mandalas, os caminhos da sabedoria. A gente teve a mandala de número 23. Eu vou ler aqui pra gente o texto guia que diz o seguinte. Este caminho significa transformações radicais. Ele simboliza fins necessários, no qual não há possibilidades de retorno. É um momento difícil para buscadores, pois estruturas de poder confrontadas podem surgir. Ele traz a eliminação e o fim daquilo que já não existia mais. E parece que tudo é arrasado,
mas é justamente onde os restos dessa estrutura decomposta traz uma nova construção realizada. No fim, já dizia o sábio, tudo é bom quando termina bem. A Mandala 23 leva a um estado de consciência no qual uma grande luz é dirigida sobre o que é mais crítico na nossa vida. Em vez de ter uma pequena luz, há muita clareza para se perceber o que deve ser feito. Essa luz informe dá sustentação energética ao que ocorrer e por isso é considerada a consciência de apoio. Quando você tira a Mandala 23, é o momento de não descuidar do corpo, porque sua energia reflete toda a carga que está suportando. A mente está em conexão com Deus, mas não percebe isso. Como oráculo, a Mandala 23 traz as seguintes informações. Há uma crise se movimentando. Espere para um corte em alguma área da sua vida. Depois deste momento, tudo fica melhor. As mudanças são radicais, mas necessárias, e pode ser necessário fazer algum tipo de cirurgia. Então, é talvez esse momento da carta da morte, da carta da torre, do próprio As de Paus, do mundo, em que a gente tem aqui essas reconstruções, recapitulações, encerramentos, substituições rolando e um reforço de trazer essa entrega e se abrir aos novos ventos, aos ventos da mudança, né, Luzinha? Fim de ano isso costuma acontecer muito. E para as capricornianas, então, pode ser que isso fique ainda mais acelerado. Bom, Luzinhas, muita gratidão por ter me assistido. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vamos a uma semana de isolamento, 4 de espadas e 3 de copas. Bom, a carta do isolamento representa aquela etapa da nossa vida em que precisamos de introspecção para analisar o nosso mundo interno. Dentro desse caminho de reflexão, precisamos ir mais profundamente dentro do nosso inconsciente, das nossas dores, das nossas alegrias, daquilo que existe no nosso universo íntimo. É um tipo de momento, Luzinha, em que muita interferência pode te deixar irritadiça. Você pode sentir que não tem paciência para o outro, que não quer ficar ouvindo histórias na sua cabeça, que quer ficar ali, realmente, em repouso. Além disso, vem com o 4 de espadas, que também é uma carta bem associada ao repouso, à necessidade de dormir mais, de se preservar de ambientes muito lotados, muito cheios, de muita festa, de muita coisa. A sensação, Luzinha, no próprio 3 de copas é que você pode até usar desse período de descanso para ritualizar. Algumas luzinhas vão praticar magia, outras vão fazer um momento de autocuidado, outras vão revisitar fotos antigas, agradecer pelo passado, viver momentos ali de retrospectiva pessoal, de uma maneira que é depurativa. Ela vem lavando a alma de dentro para fora, já que o princípio do 3 de copas é esse. A gente consegue transbordar as nossas emoções para abrir espaço para uma expansão emocional, claro que completamente nova. Então, é um momento de muita felicidade. É uma felicidade um pouco agridoce, porque ela pode mostrar você sentindo o peso da passagem do tempo, relembrando da sua infância, relembrando como foi boba aquela briga que você teve 5 anos atrás, 15 anos atrás, como nada disso importa, relembrando sobre pessoas que já faleceram. A ideia que vem, Luzinha, é uma retrospectiva que talvez até combine com esse clima de fim de ano, em que a gente começa a analisar o que foi feito, o que não foi, onde a gente evoluiu, onde não evoluiu, piriri papapó. Mas a ideia central é você está concentrando a sua energia para se reconectar com a sua alma, com o sagrado, com aquilo que importa para você. Agora, Luzinha, a sua energia pessoal vem com a carta do serviço, rainha de espadas e o cavaleiro de paus. Então, isso pode sugerir que nesse processo de introspecção, você acaba contribuindo diretamente para alguém. Alguma pessoa que de fato necessita do seu tempo de qualidade ou de que você a defenda, seja diante de uma empresa, de uma instituição, diante de uma situação de injustiça. Rainha de Espadas mostra você sendo super afiada, direto ao ponto, cortando qualquer tipo de marmelada ou qualquer tipo de malandragem que essa pessoa se encontra. Muitas vezes o serviço fala até mesmo sobre ajudarmos pessoas idosas ou pessoas que estão em um momento de muita fragilidade emocional. E o cavaleiro de paus indica você enxergando isso e atuando, inclusive de uma forma heróica.
Agora, isso vai ser um ponto da sua semana, não te define, mas vai ser um ponto muito importante que, inclusive, lá na frente vai compor a sua biografia de memórias, as suas reminiscências, né? Agora, diante da sua energia pessoal, Luzinha, Rainha de Espadas com Cavaleiro de Paus, pode mostrá-la organizando o roteiro de viagem, organizando mudança de casa, olhando quanto vai ficar, o contrato, os móveis e tudo. Como também pode sugerir essa fase mais entregue aos estudos, à leitura, àquilo que estimula a mente, mas que também requer de você um esforço aplicado. São cartas mais sérias, são cartas realizadoras, também podem sugerir um momento em que você faz um check-up na sua saúde para ver se está tudo certo, reavalie os seus hábitos, reajusta parte desses hábitos. E embora sejam personagens, a gente tem o princípio da rainha, que é de elaborar, e do cavaleiro, que é de movimentar, mostrando inclusive algumas coisas já sendo implementadas sem grande hiato ou espera. Como se você dissesse, bom, eu quero cortar álcool, não bebo mais, então já paro de beber ali, não vai esperar até a próxima segunda, sabe como é? Sendo desta maneira. Outro aspecto é que o Cavaleiro de Paus pode representar mensagens, convites, propostas. Só que quando estes chegam, eles não ressoam contigo, a Rainha de Espadas corta. Aí vai o conselho, Luzinha, de você pode sim negar, porque você não é obrigada a ir apenas porque estão te chamando, mas a Rainha de Espadas pode ser um pouco grossa ou muito ríspida. Seja um pouquinho mais calorosa ali, cuidado para não se tornar aquela pessoa que acaba cortando demais as conexões e os fios, porque depois essa Rainha de Espadas pode se sentir solitária ou pode acabar quebrando certas conexões que ela não queria partir, ela só queria dar um certo espaçamento, e aí pode rolar aquele famigerado arrependimento, tá? Então cuidado aqui com o pavio curto demais, porque já é uma tendência aqui desse eixo de cartas. Agora, Luzinha, essas cartas também podem mostrar você cortando o passado, sabe? A carta do Cavaleiro de Paus, ela tá indo de encontro aqui ao nosso Três de Copas, podendo mostrar pessoas que só te procuram pra gandaia, ou só te procuram quando querem algo muito casual, ou te procuram quando querem desabafar, mas que não querem de fato participar da tua vida. E você meio pistola disso, falando, olha, chega, meu tempo não é caçamba de lixo, eu não quero saber. E cortando, inclusive se sentindo muito legítima e muito orgulhosa da sua escolha. Muito bem. Agora, Luzinha, nós temos aqui a carta da busca com o 9 e o 8 de paus, mostrando a sua vida romântica. Então, se você está em um namoro, noivado ou casamento, Luzinha, a carta da busca mostra aquela fase de reflexão sobre o seu comportamento, sobre os seus padrões comportamentais, sobre como você lida com as suas emoções, como você lida com as pessoas com quem você já se envolveu, ou melhor, o que você aprendeu e como lidou com isso, sobre a família, sobre a sua autoestima. Sabe quando você para de sofrer pelas realizações e começa a investigar as raízes? Basicamente, quando você de fato começa a viver um processo terapêutico, esse é o momento da busca. Porque a busca quer ver tudo num ângulo integral, quer ver a escala macro, não vai focar apenas no detalhe e no problema. Então, a carta do 9 de paus, Luzinha, pode mostrar os relacionamentos sérios com uma série de desgastes muito repetitivos. Toda hora rola a mesma coisa, o casal vai parar no mesmo ponto, surgem as mesmas discussões, as mesmas picuinhas, tudo de novo e de novo. E o 8 de paus vai mostrar você falando, não dá mais. Já entendi, fiz o que pude, me doei até onde eu dei conta, mas daqui em diante seria uma escolha muito voluntária de participar de uma narrativa e de um padrão que já não me cabe. Então, Luzinha, por mais que o 9 de paus possa mostrar você tentando lidar contra esse instinto de encerramento, o 8 de paus pode representar você tomando uma escolha de se afastar e de quebrar realmente um vínculo de relacionamento que já é duradouro, que já existe, que já está numa escala mais séria. Alguns casais estão, inclusive, com viagem programada e você tá assim, olha, não aguento mais, porém, essa viagem eu vou esperar passar porque já tá tudo pago, porque tem expectativa, mais gente vai na viagem. E talvez você não dê conta, Luzinha. Talvez chegue realmente num limite que o melhor para você e para essa pessoa já seja colocar o ponto final. Agora, nem todos os casais estão rompendo. Alguns casais estão sentindo que o relacionamento está desgastante,
Vocês vão conseguir falar a respeito disso? Vocês vão sentir que já é quase o presságio do término, mas ainda faltam certas respostas e uma segurança maior para ambos chegarem numa decisão consensual. Mas daí pode ser um momento em que você dorme em um quarto diferente, já não quer encontrar com essa pessoa, você se fala ali de uma forma um pouco mais prática sobre assuntos práticos e o relacionamento está seguindo realmente para estradas opostas. E aí, a gente tem na carta do 9 de paus, você sentindo que ainda precisa de amadurecer um pouquinho mais as ideias antes de fato, bater o martelo e chegar no seu veredito. Essas cartas também podem mostrar repetições de discussões do passado, histórias antigas que são trazidas à tona, essa pessoa repetindo equívocos que você já falou que te magoam, que te incomodam. Também pode mostrar essa pessoa que talvez já tenha te machucado com as palavras antes, falando as mesmas coisas, e você na Rainha de Espadas não dando espaço, cortando e colocando a pessoa no lugar dela, também com essa compreensão de que a relação está estremecida demais. Então, entendo desta maneira. Outro aspecto é, viagens de casal podem ser remarcadas. Alguns casais não estão numa vibe tão negativa assim, mas estão se desgastando muito e podem precisar de uma semana um pouco mais a sós, dar um tempinho, você visitar a casa dos seus pais ou então a outra parte, para vocês refrigerarem a mente e depois se reconectarem. Isso, inclusive, será bem-vindo, tá? Se o relacionamento é bom, mas só no último mês ele tá um pouco mais carregado, esse tempo off pode trazer muita felicidade. Bem, pessoas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério. A gente tem na carta da busca você abrindo seus olhos para uma consciência nova de que essa pessoa pode estar te enrolando. É, isso mesmo, você pode se perceber enrolada. E aí o 8 de paus pode mostrar aquele momento em que você vai direto ao cerne da questão e fala: e aí, você vê um futuro pra gente? Eu tô colocando energia na relação, mas queria saber se é isso mesmo. Como se você fosse investigar uma camada a mais. Só que aí, Luzinha, você pode acabar percebendo que não, que essa pessoa estava falando com você, como também estava falando com outras, ou que estava levando realmente as coisas muito na esportiva, sem realmente colocar foco, ou levar essa conexão a sério. E a sensação que vem, Luzinha, é de uma despedida que fica até meio desconcertada, meio inacabada, com o hiato. É possível que essa história, inclusive, volte lá na frente porque não houve uma resolução completa. Porém, essa displicência pode fazer com que o seu instinto de isolamento role, para você refletir sobre como que as coisas chegaram a esse ponto e em qual momento houve tanta diferença realmente da entrega, do objetivo, do desejo. Também pode mostrar, Luzinha, você dando uma chance para sair com alguém, essa pessoa desmarcando de novo. Porque ficou ocupada, porque não deu, por isso e aquilo. E aí, realmente, você na gota d'água, você fala: ó, chega, não tô aqui pra ficar me arrumando toda, passar até perfume pra na hora H a pessoa não vir, né? Então, essa é a sensação. Também pode acontecer, Luzinha, infelizmente, você levar um bolo de alguém. Marca tudo pra combinar, a pessoa some e não fala nada. Então, esteja ali realmente bem precavida. Agora, Luzinhas que estão solteiras e não estão se envolvendo com ninguém. O 9 de paus, Luzinha, pode mostrar que seu coração tá um pouco cansado. Você tentou ir em alguns encontros, não foram legais, houveram certas decepções, existe muita bagagem do passado, seu coração está machucado, minha luz. E aí o 8 de paus pode mostrar realmente você redirecionando, canalizando a sua força emocional e libidinal para algo novo. Para algum hobby, alguma paixão, algum curso, algum novo interesse, mas passando de fato por essa recapitulação. Então é uma semana que você se isola de relacionamentos, se dá esse período sabático. Eu sempre falo isso, né, quando aparecem cartas assim nas minhas consultas particulares. Luzinha, se deu um momento sabático, um momento mais casto mesmo, para se reapaixonar por si mesma, para se descobrir, inclusive para limpar resquícios do seu passado, que ainda podem orbitar o seu campo mental, espiritual ou emocional. Momento muito bacana, sim. Você tá solteira, mas sempre lembra de alguém? Luzinha, pode ser legal fazer aqueles divórcios energéticos, aquelas limpezas emocionais e tudo mais. Então, busque informação a respeito disso. Aqui no Luz Mística a gente não faz esse tipo de coisa, então não é nenhuma propaganda nossa, é realmente uma dica porque pode contribuir. E existem sempre profissionais bem capacitados que poderão ajudá-la, né? Agora, vida material, vida financeira. A gente tem a carta da fachada, a roda da fortuna, o rei de paus. Então, Luzinha, a fachada pede atenção porque pode mostrar você querendo parecer mais próspera do que realmente é.
Você pode, por alguma razão, acabar aumentando o tanto que você ganha para alguém, querendo dar uma certa ostentada, luxar em cima de algo que não condiz realmente com a sua realidade. Também pode mostrar a casa caindo, vamos falar assim, para alguém próximo que sustenta esse padrão de vida muito rico, muito elevado, comprando coisa cara, torrando dinheiro em conta de bar, de restaurante. E você percebe que essa pessoa está se endividando toda e que ela come ovo e arrota caviar. Né? Ela tem essa expressão aqui no Brasil que é maravilhosa e que diz sobre isso. A pessoa finge ter o que não tem. Então, pense aí, se você não está sendo a pessoa com essa fachada, alguém que você já sentia que era estranha a energia que essa pessoa entregava e o peso que ela dava ao ostentar seus bens materiais, pode acabar sendo, né, revelado, descoberto. E isso, Luzinha, vai te trazer um alívio, se foi esse o caso, porque você estava se colocando em processo de comparação, estava achando que essa pessoa de alguma forma tinha algum poder a mais, tinha alguma coisa estranha rolando aí, te trazendo um complexo de inferioridade. Você vai falar, realmente, cada um tem o que tem, cada um sabe de si, eu não preciso mentir. Então vem essa energia aí pela frente. Agora, Luzinha, muito cuidado para não ser o primeiro caso, né? Que a fachada é você. Você quer ostentar um carro que é de altíssima manutenção, sendo que está no vermelho. O cartão já está estouradíssimo, está até devendo, mas quer continuar ali usando o shampoo caríssimo que só se compra em loja profissional de produto para cabelo. Nossa, eu tô assim na pindaíba, porém meus filhos vão estudar na escola mais cara que existe, porque eu não quero admitir diante da sociedade que a gente tá mal. Eu não quero alterar os valores, eu não quero me desfazer daquilo que não preciso mais. Então, assim, essa tentativa de sustentar um estilo, um padrão, um vínculo, uma posição socioeconômica que você não está encaixando pode ser muito dolorosa. E também pode mostrar para algumas luzinhas isso ficando muito evidente, né? Muito evidente para as pessoas para quem você tenta manter essa aparência. Agora, para além da fachada, Luzinha, também muito cuidado com negócios que na verdade não são bons, para não cair em pegadinha mesmo, sabe? Você ganha um brinde, mas tem que pagar alguma coisa. Aqui não tem almoço grátis essa semana, porque com a roda da fortuna e o rei de pau, você pode achar que está fazendo uma excelente negociação, mas o esperto está do outro lado do espelho. Então, cuidado com isso. Por outro lado, a gente tem aqui algo interessante, roda da fortuna e rei de paus pode mostrar algum dinheiro rápido que chega para você. Cuidado para não se meter em coisas que fogem à lei, porque depois haverá um retorno. Pela lei do retorno mesmo, de justiça humana, e não apenas justiça divina, como também cuidado para não ter um gasto muito grande, pautado em euforia, em desejo imediato, em uma sensação de, lá na frente eu lido com isso. É uma energia que muito cheia de imprevisibilidades, de mudanças de rompante, muito repentina, muito tudo ou nada, que envolve o campo material como a roda da fortuna. E o rei de paus, que é esse rei orgulhoso, que quer de alguma forma ostentar o próprio trono, realmente traz esses alertas de gastos que são impensados. Isso tudo, Luzia, porque você está no isolamento. Imagina se estivesse na energia do carisma e da socialização. Mas a relação com o dinheiro está perturbadora. Talvez o dinheiro esteja definindo muito quem você é, o valor da sua pessoa, seja pela falta ou seja por ter demais. Então, reconsidera e não crie na Rainha de Espadas uma negativa, uma teimosia diante desse puxãozinho de orelha, porque, né, Luzinha, é pro seu bem. Tô falando aqui porque o tarô está aconselhando, tá? Agora, sobre o profissional, está tudo lindo e maravilhoso. Percepção, 10 de copas, rei de ouros, um momento próspero, harmônico, até a confraternização da empresa vai ser uma delícia. Então, a percepção pode mostrar você tendo um feedback muito positivo de seus superiores, de seus colegas, de seus clientes, de algum processo seletivo. Para as pessoas que trabalham em uma instituição, pode mostrar no 10 de copas um momento muito harmonioso. Existe felicidade, amizade, laços de confiança. E na carta do Rei de Ouros pode rolar uma bonificação, você pode receber algum valor a mais em relação àquele que você estava contando. Pode representar também, né, com a própria carta do Rei de Ouros, um momento em que você pode acabar liderando algum tipo de festa, de evento de confraternização, ou pode acabar sendo presenteada por alguém ou pela própria empresa, tá? Também pode sugerir um momento em que você atinge uma meta e se sente muito orgulhosa do seu feito. Se você trabalha de forma autônoma, existe no 10 de copas toda uma atmosfera de gratidão, de realização, rei de ouros mostrando você sendo recompensada pelo seu trabalho, pode mostrar você sendo paga a mais
do que você cobrou por um serviço, por um produto, e não sendo um erro do outro, mas uma gratificação. Tipo, eu gostei muito, toma aqui essa gorjeta, né? Vai ser uma gorjeta grande, isso te trazendo também um senso de gratidão. E são cartas que trazem como um todo um momento de muita felicidade, de movimento no trabalho, boas vendas e tudo mais. Quem está procurando trabalho pode ser contratado por uma empresa familiar e que vai se sentir também muito acolhida, muito pertencente nessa primeira semana de trabalho, porque tende a ser já imediato, foi contratado e já vai começar. Quem tem negócios familiares também vão sentir ali que as coisas estão funcionando bem, que existe essa prosperidade coletiva, existem lucros. Quem é dono de empresa, a empresa estava meio mal, mas aí você está mudando algumas coisas, inclusive contratou pessoas novas para prestar serviços, isso vai de fato trazer uma nova visão sobre o seu trabalho, também um momento ali de muito sucesso, e os estudantes também podem acabar recebendo excelentes notas, um excelente boletim aí nessa semana. Bem, para além disso, Luzinha, a gente tem a carta do oráculo da lua dizendo que você e as suas pessoas amadas estão seguras, né? Podendo sugerir que a família vai bem, se tinha alguém com quem você estava preocupado, pode vir uma notícia positiva, se você estava esperando algum resultado, seja de um exame, de uma avaliação, de algo assim, também tende a trazer bons fluidos e é uma energia muito gostosa. Também pode sugerir certa recuperação ou certa cura dos laços familiares, das raízes familiares. Tudo isso mais no seu íntimo e no seu, na sua consciência do que do lado de fora, mas ainda assim. Agora, tivemos a carta número 5 do Oráculo das Mandalas como mensagem espiritual. Vou ler pra gente o texto guia, que diz o seguinte. Vamos lá. Este caminho significa rigor. Ele é representativo da justiça superior, que não vacila em fazer a sua avaliação. O quinto caminho ativa processos de limpeza que se tornam necessários a partir deste momento. Ele iguala todos os buscadores que nesse ponto precisam passar por provas e sair dela purificados. Provas e sair delas purificados. A responsabilidade passa a ser entendida e o discípulo precisa reafirmar o seu desejo de evoluir. A mandala do quinto caminho atua sobre o inconsciente, produzindo estados mentais que facilitam testes e purificações. Quando você tirar a mandala 5, este é o momento para deixar o seu corpo mais leve e usar toda a energia acumulada. O elemento ar, absorvido em lugares altos ou perto de árvores, é indicado. A sua mente deve participar da ação modificadora para que a conexão com Deus seja de novo completamente pura. Como oráculo, a mandala 5 traz as seguintes informações. É hora de esquecer as marcas do passado. Não abrigue sentimentos que possam envenenar. Você terá que se desfazer de alguma coisa. Este é um momento de muita evolução. Há muita oposição a vencer para continuar nas suas atividades. Então, aqui a gente pode entender um momento em que provações internas precisam ser transformadas para que você realmente purifique a sua conexão com o sagrado e com o divino. Bom, Luzinha, muita gratidão por ter me assistido. Me conta nos comentários como tudo isso vai a você. Nos vemos na semana que vem. Um beijo e até mais. Luzinhas do Monte 3, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. A energia da sua semana vem com as cartas do perdão, Pajem de Copas e Rainha de Paus. O principal que essa semana traz, Luzinha, é a capacidade de desatar alguma mágoa do passado e, graças a isso, tomar uma atitude completamente nova e sair completamente realizada dessa história. Então, vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. De repente, você perdoa aquela pessoa que um dia foi rude com você. E aí vocês conversam e essa pessoa te passa algum tipo de aprendizado ou de direcionamento fabuloso. E você percebe que aquela rixa só estava bloqueando a sua realização. O outro, na verdade, já estava até de boa. Ou também pode ser a respeito de transpor algum tipo de ranço. Não ia com a cara da pessoa. Por quê? Não ia. De repente conversa, caramba, é legal, virei amiga. Ou de situações, nunca quis ler tal livro, e daí eu dei uma chance e putz, isso mudou a minha visão de mundo. Nunca quis comer tal tipo de comida, aí comi e se tornou minha preferida. Essa é a ideia que vem.
Então, o pajem de copas, a rainha de paus aqui, Luzinha, podem mostrar novas amizades, processo de cura em relação a mães ou irmãs, processo de cura em relação a filhos, um momento em que você se sente mais espontânea, mais despojada, mais carismática, perde o medo de falar em público, de se expor e graças a isso consegue bela notoriedade dentro do seu meio. Uma etapa realmente de realizações e gracejos sem limites. A ideia também, Luzinha, com estes arcanos, é que a rainha de paus pode te oferecer prestígio, autoestima elevada, você se sentindo linda, você cuidando da sua autoestima, você comprando roupas novas, se permitindo fazer um corte especial de cabelo, se permitindo ir no spa ou fazer uma massagem. É um momento ali em que você se coloca nessa posição de maestria e se recompensa com delícias, podendo inclusive representar uma fase em que você retoma esse autocuidado, como o próprio perdão, Luzinha, porque acabou se negligenciando um pouco nos últimos tempos. Então, é um período de veras muito interessante e que traz também uma semana que funciona muito bem para você. Essas cartas também podem mostrar amizades que tinham se distanciado de você com certa raiva, se reaproximando, pedindo desculpas, você falando, claro, amiga, eu estava inclusive doida para isso acontecer. Então, momento bem bacana. Agora, Luzinha, nós temos a carta do luto, o louco, o imperador, representando a sua energia pessoal. O luto pode representar aquela dor de ter perdido algo no seu passado. Me vem, Luzinha, que não é um luto novo. De repente, pode ser um momento de muita saudade de um parente que já fez a passagem, ou de alguém que esteve na sua vida e já não está mais, de um projeto, de um quase que você viveu. E aí vem esse e se, mas com o louco e o imperador, eu não vejo como uma nuvem negativa que você tem que espanar, que você tem que ignorar, mas sim como um processo de liberação e perdão, de aceitação da vida, de valorizar e quem sabe até mesmo validar os seus sentimentos. Algumas pessoas, inclusive, podem ter passado por aquilo de não ter derramado uma lágrima diante de um encerramento de ciclo, seja ele muito literal, como um falecimento, ou como ter sido desligado de um emprego, de alguma oportunidade ter dado errado, de uma ruptura de relacionamento, enfim, não houve entrega emocional para sentir. E aí agora isso bate, isso vem. E quando vem, você entra na energia do louco. Ó, eu vou me permitir. Vou ter um dia ou dois ali em que eu fico até um pouco desgovernada, desconcertada, porque essas emoções chegam como uma avalanche. Mas na carta do imperador, tudo isso se assenta e eu me sinto, inclusive, mais próxima da minha verdade, da minha autonomia, do meu senso de liderança, da sensação de que há sempre uma forma de me restaurar, de me manter, de me gerir, mesmo diante dessas emoções. Eu descubro que a espontaneidade não me torna fraca. Basicamente isso, que um louco acima de um imperador me mostra. Assim como também pode mostrar, Luzinha, você descobrindo um lado da sua alma que você reprimiu por muito tempo. Talvez a sua crença espiritual é diferente da sua família. Talvez a sua orientação sexual não seja aquela que você tanto acreditava. Talvez você não quer atingir aqueles objetivos que se contou a vida inteira. E aí isso chega também trazendo uma espécie de luto, porque você se despede de uma versão de si mesma que só existiu até certo ponto e que agora está se redescobrindo. Então, é esse momento mágico de crise nas estruturas para que haja realmente contato com o ser. Muito belo, muito belo. E, claro, com suas pitadas de melancolia e de lágrima, porque a gente não pode escapar disso, né? O tecido da realidade está cheio de tudo isso. Da alegria, da tristeza, da luz e da sombra. É assim que a gente funciona. Bom, aqui, Luzinha, a gente também pode canalizar essas cartas e encaixar com a carta do oráculo da Lua, que fala que algum problema pessoal pode chegar a uma resolução. Então, podemos falar de insegurança, de alguma coisa associada à sua intimidade, associada a algo que você tinha vergonha, seja sobre o seu passado, seja sobre algum traço seu. E agora você consegue lidar com isso. Algumas pessoas, inclusive, quando a gente fala sobre resolução, é porque estão ultrapassando esse problema. Ele pode ser um vício, ele pode ser uma atitude que você toma e que você não se orgulha, e agora isso vai chegando realmente ao fim. Então, o imperador vai te mostrar muito mais pronta para liderar a sua vida, e o louco vai te mostrar com essas novas ideias e mais criativa, mais expressiva.
Agora, em termos de vida emocional, Luzinha, a gente vai ter a carta da fofoca com a lua e o 9 de ouros pedindo certo alerta. Por quê? Quem está em um relacionamento sério, como um namoro, noivado ou casamento, pode estar naquele ponto da relação em que você está dando um voto de confiança porque a pessoa com quem você está pisou na bola. E aí, enquanto você está dando esse voto de confiança e a relação de fato está indo bem, pode chegar alguma fofoca. Ou falando a mesma história que você já sabe, que você já escolheu perdoar, ou falando algo que te deixa com a pulga atrás da orelha e te faz considerar se essa pessoa não está fazendo isso de novo. O que quer que seja. Então a lua pode falar sobre aquele momento um pouco especuloso, sombrio, você tenta ler nas entrelinhas, as coisas não são o que parecem. Se você tenta presumir, você fica paranoica, mas também não quer chegar e perguntar para não trazer tudo de volta. É um momento ali realmente meio do impasse, Luzinha. E, sinceramente, o conselho aqui é não dar ouvidos à fofoca, porque essa não é uma boa carta. Ela não fala sobre alertas construtivos. Ela fala sobre gente, na verdade, que se alimenta da dor e da tragédia humana, da tragédia na vida do outro. Então, aproveita realmente o que tá bom, afina a sua intuição, se conecta com ela, aguça, medite, se conecte com a artemísia, com a lavanda, com ervas que de fato purificam o terceiro olho, também pode ser o olíbano, seja através de infusões, incensos, óleos, escaldapés, chás, banhos, enfim, como você sentir. E em oração peça que a espiritualidade te proteja da má língua alheia, mas também da mentira. E aí pode ter certeza que lua com 9 de ouros, se tiver alguma coisa que você precisa saber, Luzinha, a espiritualidade vai mostrar e não é através de gente perniciosa, tá? Também pode mostrar, Luzinha, um momento em que vocês estão ótimos e a pessoa com quem você tá ouve uma fofoca com o seu nome. Aí não tem nada aí de mágoa do passado, nada disso. Vocês estão indo muito bem, inclusive. Num momento mais passional, mais íntimo, muita evolução mútua, conexão, inclusive, espiritual. E aí chega alguém, mete a boca ali no trombone, fala alguma coisa que não tem nem lé, nem cré, e a pessoa fica, né, desconcertada, ela fica incerta. Então, é essa fase que pede essa blindagem. Detalhe, Luzinha, também, não conte sobre a sua intimidade, a intimidade do outro, não dê tanto detalhe assim sobre como está o seu relacionamento, porque seja algo bom ou algo ruim, se você contar, a pessoa com quem você está vai ficar sabendo, ela não vai gostar dessa exposição, e isso pode também trazer certas mazelas, tá? Agora, exceto pela fofoca, se vocês conseguirem administrar a fofoca, Luzinha, vai dar muito bom, sabe? O 9 de ouros pode mostrar um período próspero e muito seu dentro desse relacionamento, em que você se sente mais entregue, mais conectada dentro do relacionamento. Cuidado, Luzinha, porque a lua pode mostrar parte dessa fofoca vindo de sogra, tá? De sogra. Então, tem essa energia, já que a lua é tão maternal e ela tem essa face oculta, ou ela pode representar duas caras, pode sugerir todo esse movimento. Bem, para as pessoas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, Luzinhas, primeiramente, a gente tem na lua e no 9 de ouros um momento em que as coisas estão indo bem, mas você não tem certeza. Porque a pessoa não te dá segurança. A pessoa um dia tá super fofa, no outro dia tá fazendo tratamento de silêncio, uma hora quer ficar próximo, uma hora quer ficar distante, fala que gosta de você, de repente fala que precisa de um tempo. A lua tá ali, naquele chove não molha. E a carta do 9 de ouros pode mostrar que apesar disso você quer e você considera que os momentos bons estão compensando. Haverá encontro essa semana. Agora, dentro desse cenário, a fofoca pode mostrar você sabendo coisas a respeito dessa pessoa que te deixam magoada. Ou sobre como essa pessoa lidou com outro relacionamento, ou até coisas que essa pessoa anda fazendo mesmo estando envolvida contigo. Então, pode ser um momento de não abordar esses temas, mas trabalhar essas informações em si mesmo para falar sobre isso lá na frente. Agora, luzinhas que estão em triângulo amoroso, cuidado porque alguém pode ficar sabendo e isso pode abalar o seu mundo, trazendo à tona uma série de informações que você não queria. E aí, pode ser um momento realmente de maus lençóis. Dentro desse cenário, também pode, claro, reavaliar esse triângulo, luzinha, mas a lua geralmente sabe onde está colocando a energia que ela quer, então vem essa dica maior de ser mais cautelosa, tá? E por fim, luzinhas que estão solteiras,
A lua é uma carta magnética, ela é uma carta de atração, ela é o arcano do desejo, ela traz muita ideia da libido, da vontade. E o 9 de ouros é uma carta próspera. Ela pode mostrar você se sentindo tão à vontade que se abre para alguém, que se conecta com alguém novo. Só que você quer manter isso mais em off, a pessoa também, mas pode acabar sendo algo que vaza. Se você se envolve com alguém do trabalho, ou melhor, se você está para se envolver com alguém do trabalho também, no caso das solteiras, isso também pode acabar sendo exposto dentro da firma ou para colegas da firma. É aquele momento ali de fazer um malabarismo para driblar, né? Então, os solteiros podem acabar, assim, começando uma nova conexão, especialmente com gente de ambiente de estudos, trabalho ou desses ambientes mais práticos, ok? Essas cartas também podem falar sobre uma fase de muita fertilidade, luzinhas que querem ser mãe. Boa semana para isso. Luzinhas que não querem, estejam mais precavidas ainda, tá bom? E podem mostrar também algumas luzinhas se sentindo mais satisfeitas, pois a espiritualidade está dando respostas muito rápido. E é muito possível nessa semana com a carta da lua ao lado do louco que você faça viagens astrais ou tenha encontros com pessoas falecidas através de sonhos. E isso pode ser uma etapa muito especial e muito bela da sua caminhada. Dentro do material, carta da sabedoria, 2 de copas e o carro. Sabedoria fala por si só, é um momento de muita maturidade a respeito das suas despesas, dos seus recursos, de como lucrar, de como prosperar. O 2 de copas pode falar sobre essa fase de felicidade, de harmonia, de sincronicidade. E o carro representa evolução e progresso. Algumas luzinhas podem ser contempladas com bonificações, com seguros, processos que já estavam ganhos de repente podem surgir e o dinheiro cai na conta. Pode mostrar você viajando e se sentindo super bem porque você se programou para essa viagem, programou-se financeiramente também. Uma etapa em que você paga as passagens, o hotel ou sei lá o que precisa para as viagens que você vai fazer no futuro, em que existe aumento financeiro, ganho e é possível inclusive presentear alguém que você ama, de tanto que você está sabendo lidar com a sua grana. Perfeito. Essas cartas falam sobre um momento de autonomia e pedem que casais ou quem divide contas dentro da família, bom, você pode acabar tendo um pouco mais de recurso essa semana e não seja, Luzinha, muquirana o suficiente de querer poupar. Pode ser um momento que você paga uma conta a mais ou que você alivia a barra de alguém que está um pouco mais apertado do que você. Tá? Apenas se houver esse convívio mais íntimo e cotidiano, ok? Então, é um momento realmente muito oportuno e muito leve. E para quem está querendo vender alguma coisa, também pode ser um encaixe perfeito, que surge o comprador, surge o Pix caindo na conta e as coisas fluem de forma muito gostosa. Agora, profissional, completude, papa, né? Carta do Hierofante e carta do Cavaleiro de Ouros. Bom, algumas luzinhas estão passando por um processo de transição de emprego e é a semana de realmente organizar tudo, exame demissional, exame admissional. Aí despede, aí tem festinha de despedida, de repente tem a de boas-vindas, aí você vai numa confraternização, aí esse aqui. Então, vem essas repaginações e você reorganizando a sua rotina e a sua vida. Outras luzinhas não estão mudando de emprego, mas estão naquele clima de encerramento de ano da carta da completude, de olhar para trás, de recapitular o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, de ter inclusive na carta do Hierofante um chamado para novos setores, para novas tarefas, para deslocamentos dentro do ambiente de trabalho. Você pode ser convidada a viajar a trabalho também. Isso tudo estou falando mais sobre quem trabalha em firma ou prestando serviço para instituições. E, portanto, é uma semana organizada, é uma semana de reorganização, de novos contratos e oportunidades, uma semana em que você pode começar a trabalhar com alguém ou para alguém novo, e que no Cavaleiro de Ouros tudo acontece de acordo com os seus compromissos, com as suas datas, com o seu processo de realização e no seu ritmo. É uma semana de realização. Para quem trabalha de forma autônoma, contratos serão selados, alianças podem acontecer, você pode ser chamada para parcerias ou para falar em podcasts, dar palestras, falar com empresas, enfim. É um momento em que você pode conseguir um contrato um pouco mais duradouro ou fechar um combo, né, um grande pacote com algum cliente. Carta da completude com Cavaleiro de Ouros também pode mostrar você se sentindo feliz porque vai finalmente inaugurar algum serviço, lançar algum produto, fazer uma festa para mostrar um espaço novo, lançar coleção nova. E isso tudo também traz um momento em que suas estratégias são implementadas e elas são frutíferas.
Algumas pessoas fazendo recapitulações sobre a parte financeira e também dando muito certo. É o momento em que o Hierophante e o Cavaleiro de Ouros pode, inclusive, praticar aquilo que acabou de aprender em cursos ou pode fazer novos cursos para refinar habilidades do trabalho. Os autônomos estão com tudo no balaio e vão conseguir passar por uma semana muito plena. Quem precisa pagar imposto, regulamentar a burocracia, também vai conseguir fazer isso em tempo hábil. Para quem está buscando oportunidade profissional, as cartas são muito claras. Você consegue sim um novo trabalho, pode ser um trabalho formal, um pouco mais ortodoxo, mais tradicional até do que você estava buscando, mas traz uma sensação mais estável, mais segura, um sentimento mais próspero e toda aquela sensação de realização prática. Então, é uma semana muito bacana, inclusive para quem precisa de resultado de prova, resultado de exame, resultado para seja carteira de motorista, para continuar em etapas de um processo seletivo, de um concurso, para quem precisa, sei lá, passar em algum tipo de matrícula, temos também toda essa tendência a dar tudo certo. Logo, é uma semana em que seguir as regras te leva longe e seguir aquilo que você programou, Luzinha, é esperado e vai dar certo. Agora, nós temos aqui como mensagem espiritual a mandala número 19 do Oráculo das Mandalas. Lerei pra gente o texto guia, Luzinha. Vamos lá. Que diz o seguinte: este caminho significa prudência. Ele simboliza uma restrição necessária para que os processos anteriores sejam compreendidos. O 19º caminho ativa algumas limitações, o que nem sempre está nos planos do buscador. Pode haver uma queda de energia. Isso deve ser entendido como a necessidade de fazer algo diferente do que estava sendo feito. As descobertas feitas nesse ponto serão uma recompensa pela superação dos limites impostos pelo caminho. É através de um trabalho duro que é feito nesta etapa que tudo adquire uma dimensão maior nos passos seguintes. Os rituais tornam-se uma necessidade e são uma forma de alcançar uma ativação energética. A mandala do 19º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo calma e desaceleração das necessidades orgânicas. Quando você tirar a mandala 19, é o momento para impor limites às necessidades do seu corpo e dosar os gastos de energia. A mente está muito alerta e faz boa conexão com Deus. Como oráculo, a mandala 19 traz as seguintes informações. Faça economia e abra uma poupança. Você vai alcançar resultados nos seus rituais. Cuide do que pode se tornar uma doença. Esta é uma promessa de vida longa. Olha que maravilha! Restrição para os negócios e abertura para o estudo. Então, essa é a mensagem. Luzinha, bom, mais uma vez eu agradeço pela presença. Me conta nos comentários como tudo isso vem para você. Muita gratidão e nos vemos na próxima semana. Um beijo e até mais.